Olá pessoal, então nós vamos continuar o nosso tapete. Agora eu vou fazer um degradê nele e eu vou fazer com essa linha marrom aqui, tá? Vou iniciar os trabalhos com ela para depois estar trocando por outras também. E é isso aí, vamos crochetar. Então pessoal, eu já fiz o nozinho, né, na peça. Já trouxe a peça pra cá pra ir arrematando o fio, né? Já trouxe o fio pra cá. E vamos começar, então, fazendo o nosso trabalho com o marrom. Eu gosto de fazer sempre pelo leque, né? Mas você pode começar pelo meio da peça, isso não vai mudar nada, né? Então, vamos fazer 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Laçar nosso fio, mais um ponto alto. Laça o nosso fio, mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação. E vamos fazer o nosso segundo trio de ponto alto. Esse nosso tapete, a base dele é uma sequência de repetição. Então, vai ser sempre assim. Nós vamos começar fazendo o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Esse vai ser sempre o nosso leque. Leque sobre leque, sempre. E pelo restante do nosso tapete vai ser sempre 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. E assim a gente vai indo, trabalhando com o nosso tapete para ele ir ganhando vida. Se vocês acharem que o ponto de vocês precisa apenas uma correntinha de separação, aí vocês façam aí, vocês vejam como o trabalho tá ficando e vocês fazem. No meu trabalho, eu preciso 2 correntinhas de separação. Uma, ele vai começar o trabalho a ficar enrugado e não vai dar certo. Então, eu sempre faço 2 correntinhas. Mas aí é o meu ponto e o meu trabalho, né, pessoal? Aí vocês têm que ver como é o de vocês aí. Se o ponto é mais largo, mais aberto, mais fechado. Olha só como fica bonito essa tonalidade em cima do cru, né? Combina muito bem. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Aqui não tem segredo, né, pessoal? É uma repetição fácil. Como eu falei pra vocês, é um tapete mais fácil, mas ele vai ficar muito bonito. Tapete pra você pôr aí no seu hall de entrada, né, na sua porta. Ou também, se você quiser aumentar ele, fazer um jogo de cozinha, você pode continuar e fazer a passadeira e mais 2 peças. Aí fica a critério de vocês, né? Como vocês acharem melhor. Olha só como ele vai ficando bonito, né? Eu vou fazer mais um pouco aqui, pessoal, daí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, olha só, pessoal, como que tá ficando bonita a nossa peça, né? Aqui o canto sempre dá uma puxadinha, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto pra ele ficar melhor. E olha como eu queria mostrar pra vocês, olha só como ele tá ficando, pessoal, retinho, tá? Lembra que eu falei aqui, olha, aqui é assim, que era pra vocês não se preocuparem que depois aqui, olha só, ele se ajeita. E é isso, pessoal, o tapete é assim mesmo, você vai adaptando, vai montando e ele vai ficando assim, ó. Aqui o canto você dá uma puxadinha. Tá? Eu vou fazer mais um pedaço aqui com vocês. Então, eu vou continuar aqui com vocês, até chegar aqui no leque, né? Que é no canto, pra fazer com vocês. E não reparem, a minha xícara de café, pessoal, aqui agora é 5:30 da manhã, tá? E daí eu resolvi levantar, não tava mais conseguindo ficar deitada. E daí eu vim gravar mais um pouquinho pra vocês. Fazer esse conteúdo lindo, que tá ficando maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer o nosso leque. Puxa bem, pra ele ficar bem bonito, né? Puxar um pouco esse fio aqui.
puxa bem o leque, pra ele ficar um canto bem legal. Aqui. Aqui, olha só que ponto bonito, né? Vamos lá. 1, 2. Vira o trabalho. Eu gosto de virar trabalho. Laça o fio. E puxa o fio na mesma proporção dos outros pontos, tá? Pra ele não ficar torto. 2 correntinhas, laço meu fio. E vamos pra cá, pra dar continuidade na outra parte do nosso tapete. E aqui não tem segredo, né, pessoal? É sempre uma repetição. Aqui, vamos ajeitar aqui nosso tapete, né? Puxar o nosso lequinho assim. Né? Porque fica reto aqui. Olha só. Então, eu vou fazer toda essa carreira e mais 2 carreiras do marrom, totalizando 3 carreiras do marrom. Vou fazer essas 3 carreiras do marrom, né? E daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como o nosso trabalho tá ficando, tá bom? Então, vamos finalizando a nossa terceira carreira com esse marrom. E daí eu vou trazer aqui pra vocês como ficou o trabalho. O charme que essa cor deu pra esse trabalho. Ficou muito bonito. 3 pontos altos. Duas correntes, né? E eu fecho aqui na primeira, segunda, terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo aqui com um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Cortei meu fio, né? Esse é o meu trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou esse trabalho. Olha só. Olha como tá ficando o nosso trabalho, né? Com o marrom. E agora eu vou fazer mais uma carreira, né? Pra fazer o bico. E fazer a finalização dele. Já volto com vocês. Então, pessoal, eu peguei um marrom mais escuro pra gente fazer a finalização, né? Eu vou fazer uma carreira inteira dele, como a gente fez nesse marrom aqui, eu vou fazer nesse daqui. Então, a gente vai começar fazendo no leque, né? Eu já dei o meu nozinho, já passei o meu fio. Eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, laço meu fio, faço o meu segundo ponto alto, laço meu fio e faço meu terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, faço meu primeiro ponto alto dentro do mesmo espacinho, que é o nosso lequezinho, né? Faço meu segundo ponto alto e o meu terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, dá uma puxadinha, né? Que eu falei pra vocês que eu sempre faço, né? Isso é padrão do meu trabalho. Laço o meu fio, venho no primeiro espacinho e faço 3 pontos altos. Laço meu fio, segundo ponto alto, laço meu fio, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço meu fio, próximo espacinho, primeiro ponto alto, laço meu fio, segundo ponto alto, laço meu fio, terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto. Então, esse vai ser o padrão. E a gente vai fazer
ele pela volta inteira do nosso tapete, tá? Vamos fazer nesse mesmo padrão. Leque sobre leque, 3 pontos altos dentro do espacinho que a gente tem do marrom. Então, eu vou fazer a minha carreira completa e daí eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, eu dei a volta, né? Olha só, uma volta completa desse marrom aqui escuro, né? E agora a gente vai começar a fazer o bico nele, né? Eu fiz uma volta dele completa pra ele dar a diferença pra gente fazer o bico. Ó, meus passarinhos estão chamando chuva. E vamos lá, vamos fazer o bico desse trabalho que tá ficando maravilhoso. Laço a minha agulha, né? Como eu falei, aqui mais um ponto alto. Então, nós temos 3 pontos altos. Mas aqui, como vai ser o bico, a gente vai fazer 4 pontos altos. Eu vou deixar 3, porque depois, quando eu terminar a minha volta e finalizar aqui, eu faço o último ponto alto aqui, para ele dar um acabamento melhor. Então, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas, para fazer o nosso picozinho. Você vai voltar aqui, ó, e vai laçar as duas laçadinhas e vai puxar a sua correntinha aqui e fazer um ponto baixo. E aqui tá o nosso picozinho. Dá volta na agulha, faz um ponto alto, 2 ponto alto, terceiro ponto alto e o 4º ponto alto aqui. Isso, olha só, 4 pontos altos. É um bico muito fácil de fazer e ele fica muito bonito no trabalho. Você vai vir na próximo quadradinho aberto e vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Lembrando que aqui tá faltando um ponto alto. A gente vai fazer a volta e vai finalizar aqui, tá bom, pessoal? Deu um ponto baixo, laça o fio da agulha. No próximo quadradinho, você vai fazer um ponto alto. Laça o fio, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 4º ponto alto. 4 ponto alto, sobe 1, 2, 3 correntinhas, laço aqui dentro para fazer o nosso picozinho. Puxa o fio, um ponto baixo, fez o picô, laça o fio na agulha. E agora a gente vai fazer mais 4 pontos altos. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, laça o fio e o 4º ponto alto. Próximo quadradinho do espaço vazio, faz um ponto baixo. Olha só como vai ficar o nosso bico. Gente, esse bico ele é muito fácil de fazer e ele fica muito bonito, tá? Eu vou fazer mais um aqui com vocês e eu vou voltar lá quando a gente estiver lá no lequezinho, tá bom? Vamos lá. Laça o fio na agulha, passa dentro do quadradinho. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Laça o fio, faço o meu 4º ponto alto, certo? Sobe 3 correntinhas, 3, volta aqui na inicial, né, que você foi subir para fazer, laça o fio, puxa e faz o picozinho. Vamos para nossos outros pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 4º ponto alto, né? Já deu aqui os nossos pontos. Vem no próximo espacinho e faz um ponto baixo. E olha só como vai ficando. Fica muito bonito, né?
Então, tá bom, pessoal, eu vou fazer o meu quando eu chegar lá no lequezinho, que é pra fazer a curva do nosso tapete, eu volto aqui pra fazer com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, né, nessas últimas, a casinha vazia e o nosso lequinho que faz a nossa volta. Então, eu vou fazer, então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse daqui, certo? Vou laçar meu fio. E vou vir aqui, vou fazer 4 pontos altos aqui dentro desse leque. Terceiro. Quarto. Como a gente vai fazer a curva pra ficar bom, eu já vou virar um pouquinho, né? Porque eu já fiz 4. E aqui eu vou fazer o quinto, que é como se ele fosse ficar no meio, né? O quinto. Vou subir as 3 correntinhas. Vou fazer o meu picôzinho. Aqui. Então, eu já fiz esse lado, eu fiz 4. Fiz o quinto, que é pra dar o meio, né? Pra ele ficar mais centrado, ficar mais bonito. Vou virar o tapete. E aqui eu já vou fazer mais 4. E pra ele também não ficar repuxando o canto, né? Eu faço um a mais sempre no canto, pra ele na curvinha no leque, pra ele não ficar puxando e depois não ficar subindo e ficar feio. 3. Ele fica um pouquinho mais apertadinho, porque, né, tem um pontinho a mais. 4. Puxa pra ficar aqui bem bonitinho e prende no próximo espaço vazio. Aqui, ó. Aí, assim, fica o nosso... Olha só como ele fica mais bonito. Aí, ele não fica repuxando, ele fica bonito, fica bem abertinho, né? Não fica um tapete que parece que tá faltando ponto. Aí, tá. Continuamos daí normalmente. Aí, a gente volta a fazer os 4 pontos altos. 3. 4. Sobe 3. Faz o picôzinho. Faço mais 4 pontos altos aqui dentro. Segundo. Terceiro. Como é bastante ponto aqui dentro, gente, por isso que eu seguro o trabalho, tá? Pra ele ficar mais retinho, ficar mais bonito, né? Aí, prendo no próximo espacinho. Aí. E daí, a gente vai seguindo normal, vai fazendo normal aqui, né? Faz os pontos, fecha, fecha, né? Então, chegamos aqui novamente no canto, vamos laçar o fio, eu já prendi o meu bico. Vamos fazer aqui mais 4 pontos. 2, 3, 4 e vamos fazer o quinto bem na curva. Sobe 3 correntinhas, faz o picôzinho. Vira o teu tapete, né? E faz mais 4. Mais 4 pontos altos, que é para fazer o nosso bico bem bonito aqui no cantinho, né? Três, 4. Prende aqui
e segue fazendo o bico normal, tá? Então, quando eu for pra fechar o último lá no começo, que a gente ficou devendo um ponto no nosso bico, eu volto aqui pra fazer com vocês, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final do meu tapete, né? Eu tenho um espacinho vazio, que eu vou fazer o ponto baixo, que eu vou fixar o meu bico, certo? Um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha e eu vou vir aqui dentro do espacinho, vou puxar e eu vou fazer um ponto alto, certo? Que tava faltando. E eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou vir nesse próximo e vou fazer mais um baixíssimo para ele dar um acabamento um pouquinho melhor, tá, pessoal? Vou puxar aqui meu fio. Vou cortar meu fio. Puxa aqui meu fio pra mim arrematar. Eu vou arrematar ele depois daí, tá? Só vou puxar aqui pra ficar melhor pra vocês verem como ele ficou. Aqui, ó. Aqui, aí. Depois eu vou arrematar. Então, aqui a gente finalizou o bico, né? Viu? Fizemos toda a volta, chegamos aqui, fechamos com ponto baixo, fizemos o ponto que estava faltando. Caminhamos 2 pontos baixíssimos, eu prefiro caminhar 2, tem gente que prefere ficar no primeiro. Eu faço já no segundo, que daí ele dá um acabamento melhor, na minha opinião. Depois eu vou arrematar o fio. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o tapete. Então, assim ficou o nosso tapete, né? Ele pode ser um tapete pro hall de entrada, como eu falei pra vocês. Ou aqui a gente também pode fazer mais um tapete igual esse e uma passadeira e fazer um jogo de cozinha. A gente pode fazer mais um também pra colocar, talvez, no banheiro, na saída de banho. Aí, né, como vocês acharem que fica melhor. Mas ele ficou um tapete muito bonito, olha só. Cara, ficou um acabamento muito legal, ó, como eu falei pra vocês, do bico, pra vocês fazerem um a mais, como ele fica certinho o trabalho, ele não fica assim levantado, sabe? Ele fica certinho. E esse detalhe da flor no meio ficou perfeito, ficou um tapete muito bonito. As cores ornaram, eu gosto de fazer esse degradê. Então, esse foi o nosso trabalho, pessoal. Foi um prazer gravar com vocês e até os próximos trabalhos. Obrigada, curtem o vídeo, deixem seu like, compartilhem, façam o tapete, me marquem também. Eu tô iniciando, espero crescer muito na internet, fazendo crochê, é algo que eu gosto muito, é algo que eu amo. E até a próxima!